Jesus agiu, jovem curado de ruptura de ligamento, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um dia comum na vida de um jovem irmão de 22 anos chamado Daniel, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil. Ele sempre fora ativo, trabalhava como ajudante de pedreiro e nos finais de semana, dedicava-se ao serviço do Senhor, participando das reuniões e ajudando nas atividades da igreja. Nunca imaginou que em questão de segundos, sua vida mudaria completamente. Tudo aconteceu durante uma partida de futebol entre irmãos no campo próximo à igreja. Daniel, sempre entusiasmado, corria atrás da bola quando, de repente, sentiu um estalo forte no joelho direito, seguido de uma dor aguda que o fez cair no chão. Os irmãos que estavam perto correram para ajudá-lo, mas ele não conseguia se levantar. A dor era tão intensa que as lágrimas escorriam sem controle. Um dos irmãos mais velhos, irmão João, que tinha algum conhecimento de primeiros socorros, examinou o joelho e notou que estava inchando rapidamente. Isso não é bom, irmão. Precisamos levá-lo ao médico, disse com preocupação. Daniel foi levado às pressas para o hospital mais próximo. Após exames de imagem, o médico confirmou o pior: ruptura completa do ligamento cruzado anterior, LCA, e lesão parcial do menisco. O diagnóstico foi um golpe. O médico explicou que ele precisaria de cirurgia, seguida de meses de fisioterapia, e que mesmo assim, não havia garantia de que voltaria a ter a mesma mobilidade de antes. Você é jovem, mas essa lesão é grave. Se não operar, pode desenvolver artrose precoce, alertou o profissional. A notícia abalou Daniel e sua família. Sua mãe, irmã Maria, uma mulher de fé inabalável, chorou ao ver o filho tão abatido. Meu filho, não podemos perder a esperança. Vamos orar e confiar em Deus, disse ela, segurando suas mãos. Daniel, embora triste, se apegou àquelas palavras. Ele sabia que o Senhor era poderoso para operar milagres, mas a dúvida bateu à porta. Será que Deus ouviria suas orações dessa vez? Naquela noite a família se reuniu em casa para orar. O irmão mais velho de Daniel, Paulo, leu algumas passagens das Sagradas Escrituras que falavam sobre a cura divina. Depois, todos se ajoelharam. A irmã Maria começou a orar com lágrimas. Senhor Jesus, Tu que és o mesmo ontem, hoje e sempre, olha para o meu filho. Tu conheces a dor que ele está sentindo, não só no corpo, mas na alma. Sabemos que tudo está nas Tuas mãos. Se for da Tua vontade, restaura o joelho dele para que ele possa Te servir com saúde. Dá-nos força para aceitar Tua vontade, mas também aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Os dias seguintes foram difíceis. Daniel não conseguia dormir direito devido à dor constante. O joelho inchado e roxo era uma lembrança dolorosa de sua limitação. Ele precisava de muletas para se locomover, e a ideia de depender de outros para tarefas simples o deixava frustrado. Por que isso aconteceu comigo, Senhor? Questionava em suas orações. Mas mesmo no sofrimento ele não deixou de participar das reuniões. Os irmãos da igreja o visitavam frequentemente, orando por ele e encorajando-o com palavras de fé. Uma irmã chamada Ana, que já havia passado por uma situação semelhante, compartilhou seu testemunho. Irmão Daniel, eu também tive uma lesão grave no joelho. Os médicos disseram que eu nunca mais andaria direito, mas eu orei, os irmãos oraram, e hoje estou aqui sem dor, louvando a Deus. Não desanime. Deus tem um propósito nisso tudo. Aquelas palavras trouxeram um pouco de consolo, mas a incerteza ainda pesava no coração de Daniel. Certa manhã, enquanto Daniel estava sentado na sala tentando ler a Bíblia, sentiu um desejo intenso de orar. Ele fechou os olhos e derramou seu coração. Pai Celestial, eu não sei por que isso aconteceu, mas peço que me dês forças. Se for Tua vontade, cura-me. Mas se não for, ajuda-me a suportar com paciência. Não quero murmurar, quero Te glorificar mesmo na dor. Ajuda-me a confiar em Ti. Nesse momento, uma paz inexplicável encheu seu coração. Não era a cura ainda, mas era a certeza de que Deus estava com ele. Os dias se passaram, e a data da cirurgia foi marcada. Daniel, no entanto, sentiu um conflito interior. Ele não tinha medo da operação, mas algo dentro dele dizia para esperar um pouco mais. Talvez Deus queira agir de outra forma, pensou. Decidiu conversar com o irmão mais velho da igreja, o irmão Pedro, um homem de muita experiência na fé. Irmão Pedro, eu não sei o que fazer. Os médicos dizem que preciso operar, mas sinto que devo esperar mais um tempo em oração. O Senhor acha que estou sendo teimoso? O irmão Pedro, com sabedoria, respondeu: Meu filho, a fé não é teimosia. Se você sente no coração que deve esperar, então espere. Mas não deixe de orar e de buscar a direção de Deus. Às vezes Ele age antes que pensemos, às vezes durante e outras vezes depois.
O importante é confiar nele em todas as coisas. Daniel decidiu adiar a cirurgia por mais 2 semanas. Durante esse tempo, os irmãos da igreja intensificaram as orações. Todas as noites, grupos se reuniam na casa dele para clamar a Deus. Certas vezes as orações eram em silêncio, outras vezes com lágrimas e súplicas. Daniel sentia o amor e o apoio da Irmandade, e isso fortalecia. Uma semana antes da data marcada para a cirurgia, Daniel teve um sonho. Ele viu-se de pé sem moletas, correndo em um campo verde. Ao seu lado estava Jesus que lhe dizia: "Confia em mim." Ao acordar, ele sentiu uma alegria indescritível. Isso foi um sinal, pensou. Mas mesmo assim tentou não criar expectativas para não se decepcionar. No domingo seguinte, durante a reunião matinal, o irmão que presidia fez um apelo especial: "Irmãos, hoje vamos orar com fé pelo nosso irmão Daniel. Sabemos que Deus é poderoso para curar. Vamos nos ajoelhar e clamar a Ele com um só coração." Todos se prostraram. As vozes se elevaram em súplica. Daniel, no meio da Irmandade, sentia as lágrimas escorrerem enquanto ouvia as orações dos irmãos. De repente, uma sensação de calor invadiu seu joelho. Era como se uma mão invisível estivesse tocando. A dor, que antes era constante, começou a diminuir. Quando a reunião terminou, Daniel tentou se levantar sem as muletas. Para sua surpresa, conseguiu apoiar o pé no chão sem sentir a dor aguda de antes. "Glória a Deus!" exclamou. Os irmãos ao redor se emocionaram. "Tente andar, irmão", disse um deles. Com cautela, Daniel deu um passo, depois outro e outro. O joelho não dobrava completamente, mas a dor havia desaparecido. Ele conseguia caminhar. Naquela mesma tarde, Daniel foi ao médico para uma nova avaliação. O profissional, surpreso, fez novos exames e não encontrou sinais de ruptura no ligamento. "Isso não faz sentido. A lesão que você tinha não poderia ter se curado sozinha em tão pouco tempo", disse, incrédulo. Daniel sorriu: "Doutor, foi Deus quem me curou." O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça admirado. "Seja o que for, continue fazendo." Nos dias seguintes, Daniel recuperou totalmente os movimentos do joelho. Ele voltou a trabalhar, a jogar futebol com os irmãos e, acima de tudo, a servir a Deus com ainda mais dedicação. Sua fé havia sido provada, mas também fortalecida. Ele aprendeu que mesmo nos momentos de dor e incerteza, Deus está presente, ouvindo cada oração e agindo no tempo certo. Hoje, sempre que Daniel tem a oportunidade, ele compartilha seu testemunho com outros irmãos que passam por provações. "Não desanimem", diz ele. "Deus não nos abandona. Às vezes a resposta demora, às vezes vem de forma diferente do que esperamos, mas Ele sempre ouve. A fé não é a certeza de que Deus fará o que pedimos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor para nós." A família de Daniel e toda a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil glorificam a Deus por esse milagre. Não foi pela força do homem, nem pela sabedoria médica, mas pela misericórdia do Senhor, que ouve os clamores do seu povo. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos os que passam por lutas, lembrando que mesmo nas maiores dificuldades, Jesus age. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.